Hoje, na sessão do Congresso Nacional, o presidente Davi Alcolumbre fez a leitura, finalmente, para a instalação da CPMI, da roubalheira dos velhinhos, dos aposentados, deputado Cabo Gilberto. Nós, finalmente, iremos investigar essa fraude. Olha, é impressionante. Todos os dias a gente encontra aposentados, pessoas que falam que estão tendo desconto indevido há bastante tempo, que não conseguem resolver esse problema. E, inclusive, eu acompanhei uma pessoa que ligou para o INSS para fazer uma denúncia de que um empréstimo consignado feito no nome dela, sem nenhuma autorização, já há vários anos, dizer que queria cancelar isso, falou, não, a gente não pode fazer nada porque fizemos um acordo com a Fazenda Nacional, você tem que entrar no site do PROCON, quer dizer, para a defesa do consumidor, ou ir à Defensoria Pública, porque esse foi o acordo que a gente fez. Imagina um negócio desse. O pobre do aposentado que está lascado, sendo roubado, ele vai ter que ir para o site do PROCON, Defensoria. O INSS não vai determinar a suspensão, nada. E aí a gente vê o Lula ainda querendo o quê? Pedindo para o STF suspender qualquer ação para que essas pessoas possam se ressarcir e querem que seja a União que vai pagar o dinheiro do roubo. Não é quem roubou. Não são os sindicatos, as entidades que enganaram, roubaram, não. Quem vai pagar ainda é o pagador de impostos que vai ter que pagar. Eu quero dizer com muita senso de responsabilidade muito grande que farei parte dessa CPMI, o meu partido PL vai indicar os nomes, né, que irão compor a CPMI pelo partido, eu estou dentre esses nomes. Temos vários deputados do PL que estão completamente envolvidos, devotados a essa CPMI. Temos a Coronel Fernanda, que é uma das requerentes, né, que assinou a CPMI. O Coronel Crisóstomo também, que requereu a CPI aqui. Então, nós estaremos lá para brigar pelos aposentados e lutar para que todos aqueles que compactuaram, que de alguma forma participaram dessa roubalheira, sejam devidamente punidos. E, senhor presidente, para concluir aqui mais 30 segundinhos, senhor presidente, para dizer o seguinte, nós não vamos permitir que dessa vez nós não iremos permitir que o governo assalte essa CPMI, tome de assalto a CPMI para querer botar a culpa em quem fez uma medida provisória, instrumentos legais para combater a fraude que já vem de muito tempo. Eu estou vendo a base bolsonarista comemorar a instalação da CPMI do INSS. Mas eu posso dizer a Vossa Excelência que vai ser igualzinha a CPMI do golpe. Vai ser outro tiro no pé do bolsonarismo. Assim como Bolsonaro foi indiciado como principal culpado da tentativa de golpe na CPMI do Congresso Nacional, ele será indiciado agora como principal responsável pelas fraudes no INSS que começaram com Jair Bolsonaro naquelas entidades em que ele arregimentou e durante todo o seu mandato não quis de forma nenhuma verificar o que ocorria, apesar das diversas denúncias de fraude no INSS. Vai ser essa a conclusão da CPMI, porque esta é a verdade. E vai concluir ainda que o presidente Lula iniciou uma série de ações para verificar de quem era e de quem é a culpa para punir a todos que tenham culpa nessa fraude. Ou seja, iniciou-se, portanto, no governo do presidente Lula, a apuração dos fatos. E começou os fatos da fraude no governo Bolsonaro, que nada fez, embora de tudo soubesse, e procurou esconder, junto, inclusive, com aquela época, com a Polícia Federal, não abrindo o inquérito que abriu agora no governo do presidente Lula. Isso é a realidade dos fatos. Depois, vai vir senador, igual nós vimos hoje, choramingar
ali na tribuna. Ai, na CPMI do golpe, acabaram indiciando o Bolsonaro. Claro, não foi só a CPMI do golpe que indiciou o Bolsonaro. A Polícia Federal também indiciou o Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República indiciou o Bolsonaro. Agora, os ministros supremos também vão julgar e condenar Jair Bolsonaro. Ou alguém tem dúvida que o lugar dele será exatamente a cadeia, porque ele iniciou o processo de tentar um golpe no Brasil. Até reunir com o hacker, levado pela deputada Carla Zambelli, que, aliás, seja bem-vinda, Carla Zambelli, estamos esperando no Brasil, não fuja mais. Quando ela aqui chegar, ela certamente irá contar direito a história do hacker, que ela levou até o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele pudesse, ali sim, dizer claramente ao hacker que autorizava o hacker a falsear a história sobre a possibilidade de urnas serem fraudadas. Aquela história está sendo vista linha por linha, palavra por palavra, pela Polícia Federal. E vai ser um dos principais motivos de Bolsonaro ser condenado e preso. Ele e os generais golpistas. E será assim na CPI do INSS. Outro tiro de pé dos bolsonaristas. Dizer que nós vamos investigar os descontos irregulares dos aposentados do INSS. Aliás, já estamos investigando, pois foi no governo Lula que a fraude foi descoberta e o dinheiro começou a ser devolvido. Portanto, que se diga que foi o ministro indicado por Lula, Vinícius Carvalho, da CGU, que abriu a auditoria em 23, depois encaminhou imediatamente para a Polícia Federal. E é importante que essa apuração possa ser feita. Eu quero lembrar a todos que hoje comemoraram tanto a instalação dessa CPMI, porque foi isso que fizeram também no 8 de janeiro. Só que teve um problema. No 8 de janeiro, fizemos a CPMI, identificamos que os bolsonaristas foram os responsáveis pelas quebradeiras, pagaram, patrocinaram, idealizaram, e hoje estão respondendo por isso, inclusive, o presidente prestes a ser preso. Só que daí, quando identificaram quem foram os responsáveis da quebradeira do terrorismo, pediram anistia. Eu quero desafiar vocês agora. Qual é o desafio? Nós vamos identificar que a torneira da corrupção, da roubalheira, as entidades cadastradas que mais roubaram dos aposentados, foram inscritos no tempo em que vocês eram governo. Quando nós identificarmos na CPI que os principais responsáveis dessa roubalheira foram os bolsonaristas, responsáveis ou por identificados por ministros ou pessoas que apoiaram, eu tenho toda uma lista aqui que na CPI serão chamados, eu quero saber, vocês também vão pedir anistia para eles? Que prejudicaram tantos aposentados? É isso que vocês fizeram dia 8 de janeiro, pediram anistia para os criminosos. E aqui vão pedir anistia também para vocês que permitiram que se tirasse dinheiro do trabalhador, dos aposentados. E aqui é importante que se faça uma diferença. Tem entidades sérias, tem entidades que tiveram autorização dos trabalhadores que sobre seu dinheiro, sua aposentadoria, fizeram a contribuição. Mas teve entidades, inclusive, que patrocinaram Jair Bolsonaro. Pessoas de entidades que foram beneficiadas de forma irregular, que não pediram autorização e que patrocinaram candidatos do PL, do bolsonarismo. Essa é a questão que tem que ser apurada. E nós vamos a fundo nessa apuração, porque a sociedade precisa saber e saberá. E o nosso governo, que é responsável, garante direitos para os trabalhadores e transparência, não vai deixar nada debaixo do tapete. E vai apurar e inclusive vai trabalhar para que a devolução possa acontecer. E aí eu concluo dizendo: a maior parte dos descontos vieram justamente das associações que assinaram os acordos de cooperação durante a gestão Bolsonaro. E isso será apurado. Ainda aguardamos o ato de criação da CPMI e nós, do PSOL, estamos desejando que tenhamos vaga, um titular, um suplente, para fazer o que é o papel de uma CPI, investigar a fundo essa fraude criminosa, ir às suas raízes que remontam provavelmente a 2016, 2017, não proteger nem perseguir ninguém e, inclusive, enfrentar os criminosos que fraudaram ontem e hoje,
sem fazer uma disputa política rasa, e sim e fundo, porque o INSS é o maior organismo de distribuição de renda e de benefício social que o país já teve, com os seus 40 milhões de segurados, e eles não podem ser fraudados dessa maneira. Portanto, a profundidade da CPMI não pode ficar restrita aos embates naturais, e a gente quer ir além daquilo que se diz CPI, instrumento de oposição. Não, tem que ser instrumento da busca da verdade, da ética pública, da luta pelos direitos dos mais desvalidos. Por isso, nós estamos muito empenhados com o trabalho da CGU e da Polícia Federal para prosseguir nessa investigação.